Bom, no exemplo 8 que a gente vai fazer agora, a gente vai aplicar justamente esse teorema do valor final para achar a resposta em regime permanente de uma equação que a gente viu anteriormente, né? Esse exemplo 6 aqui foi justamente de um vídeo passado que vocês podem ver lá atrás, que eu pedi para vocês fazerem em casa, tá? Então, só para voltar no exemplo, para a gente lembrar qual que é ele, seria esse aqui, né? A gente não resolveu ele aqui detalhadamente, né? Mas eu pedi para vocês fazerem em casa, né? E a gente tinha essa resposta, né, que a gente chegou até a analisar. Olhando esse gráfico, né, minha pergunta é, qual que é a resposta desse sistema em regime permanente? Você consegue saber? Né? Como que a gente analisa isso? É só analisar o comportamento do sistema e encontrar um ponto a partir do qual o comportamento do sistema estabiliza, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem essa subida de amplitude de x, essa queda, e finalmente ele estabiliza em 0,1, conforme o gráfico. Então, o que a gente espera nesse problema é que seja resposta em regime permanente, né? Esse 0,1 que está aparecendo aqui no gráfico. Como que você ia fazer isso a partir da resposta x de t que a gente tem aqui? É só questão de fazer o tempo t tendendo ao infinito, né? E analisar o que resta na resposta. Isso aí é a resposta em regime permanente, né? Se eu fizer o tempo t tendendo ao infinito nesses termos aqui, tanto o 0,23 exponencial de menos 2t quanto menos 0,32 exponencial de menos 3t vão tender a zero, né? Conforme o tempo aumenta, essa exponencial com um argumento negativo vai tendendo a zero aqui. Então esses dois termos vão sumir da nossa equação e vai sobrar 0,1 aqui. Quando a gente tem essa resposta é fácil, né, obter esse regime permanente. O que a gente vai fazer agora é justamente pensar numa situação onde a gente não tem a transformada inversa dessa resposta, certo? Onde a gente só chegou na solução no domínio de Laplace e quer saber a resposta em regime permanente. Tá? Eu vou passar aqui para o nosso quadro de novo, exemplo 8. Tá? Como eu falei antes, a gente não resolveu esse caso aqui no detalhe, né? Mas eu vou pegar um atalho e aí depois vocês podem conferir isso. Quando vocês fizerem a solução via transformada de Laplace dessa equação, o x de s do exemplo 6 daria 0,5 vezes s mais 6 quintos dividido por s vezes s mais 2 vezes s mais 3. Eu peço para que tomem cuidado para não confundir o meu s com o meu 5, tá? Então, esse número aqui, que está mais quadradinho em cima, ele vai ser sempre 5. O s vai ser mais redondinho aqui. E mais x de 0, que era a condição inicial do nosso problema, vezes s mais 5 sobre s mais 2 vezes s mais 3. Isso aqui era o x de s naquele exemplo anterior, no exemplo 6. Tá? No nosso exemplo 8, a gente está pedindo, né, a resposta em regime permanente. O que é isso? Né? É a resposta, né, o limite da resposta no tempo, quando o tempo t tende ao mais infinito. E conforme o teorema de valor final, isso aqui é a mesma coisa que limite de s x de s com o s tendendo a zero. O que a gente pode fazer é multiplicar esse x de s por s e fazer ele tender a zero para a gente obter a nossa resposta.
se eu fizer essa multiplicação por S aqui, Sx de S vai ser igual a 0,5 vezes S, né? Se eu multiplicar esse primeiro termo por S, esse S no denominador vai sumir. Então vai ficar 0,5 vezes S mais 6 quintos dividido por S mais 2 vezes S mais 3. Esse é o primeiro termo ali na nossa equação, mais o segundo termo também multiplicado por S, né? Então a gente vai ter x de 0 vezes S vezes S mais 5 dividido por S mais 2 vezes S mais 3. Pode estar parecendo complicada a equação, né? Mas a gente não vai precisar resolver ela, a gente não vai precisar fazer transformada inversa nesse caso. O limite dessa expressão para S tendendo a zero, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 0,5 vezes o S tendendo a zero é 0 aqui, mais 6 dividido por 5, dividido por 0 mais 2, vezes 0 mais 3, 2 vezes 3 aqui, mais x de 0, vezes 0 vezes 0 mais 5, sobre, de novo, 0 mais 2, vezes 0 mais 3. Né? Então, só estou aplicando o teorema no valor final aqui. O que a gente observa nessa expressão? Aqui a gente tem 0 vezes algum termo aqui, 0 mais 5, que dá 0 aqui no numerador. E no denominador a gente tem 0 mais 2, dá 2, vezes 0 mais 3. 2 vezes 3 dá 6. Isso aqui é 0 sobre 6. Né? 0 sobre 6 dá 0, vezes x0. Né? Isso aqui tudo dá 0 com esse limite aí. O que sobra aqui mais pra gente? Esse termo todo aí, lembrando que o que a gente está calculando aqui é isso aqui, né? Vai ser igual a 0,5 vezes 6 quintos, vai ficar aqui, né? Dividido por 2 vezes 3, que dá 6. Então, 6 dividido por 6 dá 1 quinto, né? Isso aqui é 0,5 vezes 1 quinto, que é igual a 0,1. Portanto, nossa resposta em regime permanente, que é o limite de x de t com t tendendo ao infinito, vai ser simplesmente 0,1. Então, nota que a gente fez essa constatação da resposta em regime permanente sem resolver a equação diferencial, sem fazer a transformada inversa. Né? Quando você quiser saber somente a resposta em regime permanente, essa equação vai ser útil, né? Como a gente está mostrando aqui. Então, vou mostrar de volta lá nos nossos slides. Dá um passo adiante. Né? Se a gente utilizar o teorema do valor final, a gente vai observar justamente que ele vai resultar em 0,1. Né? E é o que a gente observa graficamente. Né? Aqui no início a gente tem um regime transiente, onde o comportamento do sistema ainda está mudando, né, conforme o tempo passa, e no regime permanente o comportamento se estabiliza, né, em 0,1 nesse caso, como a gente previu aqui com o teorema do valor final. Né. Então, está aí uma aplicação bem interessante dele. Né. Em muitos casos, quando você precisar da resposta só em regime permanente do sistema, você pode utilizar esse teorema para um atalho, né. Você não precisa resolver a equação diferencial toda. E finalmente, né, o último teorema de transformada de Laplace que a gente vai ver aqui é o que a gente chama de teorema do valor inicial. Né? Então, de forma análoga ao teorema do valor final, a gente pode descobrir a resposta de um sistema no instante inicial, ou seja, no instante tendendo a zero aqui. Enquanto no teorema do valor final a gente achar
a gente achava a resposta no tempo tendendo ao infinito, no teorema do valor final a gente pode encontrar a condição inicial do problema, por exemplo, né? Então, limite de f de t para t tendendo a zero vai ser igual ao limite de s vezes f de s, agora com s tendendo ao infinito, né? Então veja que os limites, né, eles trocam as variáveis, né? Antes, no teorema do valor final, o t tendia ao infinito, agora o t tende a zero. E antes o s tende a zero, agora ele tende ao infinito, né? Tem essa simetria matemática aí nesses teoremas, né? Então é um teorema adicional aqui, né? O teorema do valor final, particularmente, ele vai ser bem mais útil aí pra gente, né? Nesse slide aqui eu estou colocando um resumão desses todos os teoremas que a gente analisou, né? O teorema da integração é o primeiro aqui, teorema da derivação, o segundo aqui, né? Bastante importante para a gente. Teorema da derivação complexa, esse terceiro. Teorema de defasagem no tempo, né? É o quarto aqui. Teorema de defasagem em S, esse aqui. Teorema de mudança de escala de tempo, teorema do valor final, penúltimo, né? E o teorema do valor inicial, né? Como eu disse antes, a gente não deduziu nenhuma dessas equações do zero, né? Eu quis mais explicar a utilização delas e o conceito por trás, né? E alguns desses aqui vão ser muito úteis, né, para analisar nossos sistemas, para ajudar a gente a resolver equações diferenciais, né? E, por exemplo, achar a resposta do sistema em regime permanente, que é uma aplicação bastante interessante, né? Então, daqui para frente na disciplina a gente vai utilizar muito isso. Particularmente eu acho que vocês não precisam se preocupar em decorar essas equações todas, né? Porque elas vão estar contidas, né, na nossa tabela de transformar de Laplace, que tem um resumão disso aí tudo.